Boa noite a todos, boa noite, irmãos. Este lugar transforma-se num lugar de adoração, porque nós que viemos aqui, viemos adorar aquele que é digno de ser adorado. Amém? Você veio aqui nesta noite para exaltar e entregar a honra, o louvor, a glória ao único que é digno. Você que está nos vendo pelas câmeras, você que está aqui, eu te convido a fazer dessa noite uma noite inesquecível de adoração ao Pai, entregando a Ele o que você tem de melhor, dizendo à sua alma: adore ao Deus Todo-Poderoso. Então, a partir desse momento, eu quero te convidar a estar com o seu coração, com a sua mente totalmente voltada ao Senhor. Não deixe que nada tire a sua atenção, não deixe que conversa ou que qualquer coisa tire o foco dessa noite, que é adorar ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Feche os seus olhos, ore nesse momento, entregue ao Senhor o seu culto. Diga: Deus, eu vim aqui para te adorar. Recebe a adoração que sai do meu lábio, dos meus lábios, que sai do meu coração, da minha alma, porque nós estamos aqui, porque Ele é o centro de todas as coisas. Seja exaltado, Senhor dos exércitos. Nós reconhecemos que não há outro Deus senão o Senhor. Não há outro digno de glória, de exaltação, de louvores. Tu és o único Deus e nós estamos aqui como igreja do Senhor para erguer as nossas vozes em adoração ao Senhor. Recebe, Pai. Recebe este culto, é para o Senhor. Ninguém aqui veio assistir uma programação, mas todos nós que estamos aqui neste lugar viemos entregar ao Senhor a nossa oferta de louvor. Então recebe, Senhor, e que chegue ao Senhor com cheiro suave. Que nós possamos estar totalmente voltados e rendidos à Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno, digno é o Cordeiro
Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Aleluia, Jesus. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. És Senhor, és Senhor, eternamente és o Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Deus onipotente, só os irmãos. Santo, declarar: é Senhor. És Senhor, és Senhor, eternamente és o Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Rei. És Senhor, és Senhor, eternamente és o Deus Todo-Poderoso, meu Salvador, meu Amém. Você pode sentar. A palavra de Deus diz que se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. Tem um cântico antigo que diz: enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci, eu senti que o meu vigor chegou ao fim. Vamos cantar? Enquanto eu calei o meu pecado, envelheci, eu sei, de tão cansado. Porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao fim. O meu pecado, então, eu não mais ocultei. Do meu Senhor e Rei. Antes eu tinha uma ideia de que confissão de pecados, examinar o próprio coração, era um momento que acontecia somente quando havia ceia, porque o pastor falava: examine-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do vinho. E parece que esse momento era um momento que a gente precisava fazer para não ser culpado de algo muito especial. Mas o profeta Isaías, ele teve uma experiência onde ele percebia a presença e a grandeza de Deus. E diante dessa grandeza, diante dessa santidade, ele começava a olhar para o seu próprio coração. Não foi no momento de preparação para algo, mas foi no momento de adoração a Deus. Adoração, a gente reconhecer a grandeza do Senhor. E quando nós estamos nessa santa presença, conscientes dessa presença, nós podemos enxergar o nosso coração. E às vezes nós temos que dizer: ai de mim, que estou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, em meio a este culto, a esta adoração, feche os seus olhos, contemple a glória do Senhor, a grandeza do Senhor, e seja constrangido pelo seu grande amor, a examinar o seu próprio coração, não somente aqui, mas em todo o tempo, examinar o nosso coração, ver se existe algum caminho mau, e pedir ao Senhor para que restaure a nossa comunhão com Ele. Confesse ao Senhor. Porque a tua mão, Porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor chegou ao
Senhor, a tua palavra diz que os pecados que cometemos fazem separação entre nós e o Senhor, porque o Senhor é um Deus santo, Pai. E nós um dia convidamos o Senhor para entrar no nosso coração, mas não somente para ser o nosso Salvador, mas para ser o nosso Salvador e Senhor, Pai. Por isso, domina, Senhor, nosso coração. Tu estás entronizado no nosso coração, Pai, de forma que nós não podemos querer governar no lugar do Senhor. Mas precisamos ser dominados pelo Seu Santo Espírito, Pai. Não querer permanecer sujos, distantes do Senhor. Assim como aconteceu com Davi, que em meio ao seu pecado ficou tão cego e não pôde perceber algo tão óbvio que ele havia feito de errado, Pai. Quando nós pecamos, nós ficamos assim também, tão cegos, e achamos que está tudo bem. Mas o Teu Espírito Santo sempre está a nos falar, a nos inquietar, Pai. E que não tenhamos o nosso coração endurecido, Pai, mas que estejamos atentos à voz do Teu Espírito Santo, Pai, e possamos reatar a nossa comunhão contigo, Pai. Nós Te adoramos, Senhor, pelo Teu perdão, pela Tua restauração. Em nome de Jesus. Amém. No Salmo 68, versículo 6, diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ele é esse Deus. O nosso Deus é um Deus que nos faz habitar em família. Nós estamos aqui, corpo de Cristo, como família, adorando ao único que é digno, amém? E essa comunhão, essa adoração comunitária, agrada o coração de Deus. Ele é um Deus que se agrada de nós nesse momento. Então, eu quero te convidar nesse momento, você poder adorar o Senhor, sim, juntos como igreja do Senhor. Dê um abraço no seu irmão, olhe para o lado, cumprimente o seu irmão. Como é bom, que precioso estarmos aqui. A adoração que flui dos lábios que confessam o seu nome. Senhor, nós estamos aqui, Pai, porque te adoramos enquanto igreja. Adoração no meio dos teus louvores, Senhor. Ali o Senhor habita, ordena a bênção. O Senhor diz na sua palavra. Adoremos Ele. Vamos ficar de pé. Nos alegremos nele. Ele é digno. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável. Como desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão,
Senhor, enche a casa. Alegria, enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor por esta comunhão tão maravilhosa que nos faz ser mais parecidos com Jesus. Pode sentar. Vamos ter um momento de entrega de dízimos e ofertas. E a gente sempre lembra o momento em que Jesus conta que estava ali naquele momento de ofertório, de dedicação de dízimos e ofertas. E várias pessoas entregaram uma boa quantidade de dinheiro. Mas de repente vem uma viúva muito pobre e deposita apenas algumas moedas. E Jesus disse que a oferta dela foi aceitável ao Senhor. Porque todos os outros deram do que estava sobrando, mas ela deu tudo quanto tinha. Será que essa mulher estava fazendo isso porque ela estava querendo ganhar 10 vezes mais, 100 vezes mais? Eu não creio, porque é impossível barganhar com Deus. Mas Jesus viu no coração dela uma atitude de adoração. Ofertar não aquilo que era pedido, mas ofertar porque ela era grata ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tinha feito por ela e pelo que ainda haveria de fazer na cruz do Calvário. Então vamos fazer esse momento de dízimo e de oferta, um momento de adoração ao Senhor, não esperando receber algo em troca, mas agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Então, enquanto cantamos, vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Vamos colocar de pé.
Os nossos lábios, Senhor, sempre irão declarar o Teu nome, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada por nos alcançar. Obrigada pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado. Como é bom acordar todos os dias sabendo que existe um Deus poderoso, que o Senhor é fiel, que não nos desampara e nunca nos deixa só. Nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos pelo privilégio que é trazer os nossos dízimos e ofertas aqui neste lugar. Porque é um privilégio poder servir ao Senhor com o que temos. Nós Te exaltamos, Senhor, Te louvamos por essa igreja, por esse reino do Senhor aqui na terra, que tem alcançado vidas, alcançado pessoas que talvez não seriam alcançadas de outra forma, mas a Tua palavra, através dessa igreja, tem chegado a bairros esquecidos, a bairros populares de difícil acesso. Obrigada, Senhor. Obrigada porque através dos nossos dízimos e ofertas, vidas são alcançadas para a Tua glória. Nos ajuda a sermos fiéis com o Senhor, porque o Senhor é fiel conosco. Nós Te exaltamos para todo sempre. Amém. Pode sentar. Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. É uma bênção que todos nós podemos estar aqui nesta noite celebrando. Você deve ter percebido que desde o início desse culto ele vem seguindo uma sequência e nos ajudando a meditar, a refletir um pouco acerca de um tema que é de fundamental importância para a vida do cristão, que é a adoração. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler 2 versos apenas. Evangelho de João, capítulo 4. Vamos ler o verso 23 e o verso 24. Esses 2 textos desta palavra de Deus. Este texto é parte de um discurso de Jesus, de uma conversa que Jesus teve com a mulher samaritana. Você deve lembrar bem dessa situação. Quando Jesus sai da Galileia em direção à Judeia e decide passar por dentro da terra dos samaritanos, e os judeus não se comunicavam, não tinham um bom relacionamento com os samaritanos, mas Jesus entra pelas terras deles para se encontrar com esta mulher e transformar a vida dela. E na conversa que Jesus tem com esta mulher, uma mulher que estava cansada da sua própria vida, uma mulher que já havia enfrentado muitas lutas, muita rejeição, muita dor, muito desencontro no coração, muito desencontro afetivo, essa mulher que não tinha mais condições de ser considerada por qualquer outra pessoa, talvez como uma pessoa de caráter, porque já tinha errado muito, e talvez a sua fama não fosse das melhores. Mas Jesus encontra com esta mulher, começa a conversar com ela, e no meio do discurso, da conversa, Jesus diz: a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você tem pensado sobre adoração? Porque adoração é um tema imprescindível da vida cristã. Teologicamente falando, não é possível ser um crente e não ter um ímpeto para a adoração. Porque você jamais se tornaria um crente se você não reconhecesse quem é a pessoa de Deus, e a adoração está justamente nessa interface, porque ela é o reconhecimento de quem Deus é na nossa vida. É uma parte, portanto, necessária, imprescindível da nossa relação com Deus. Falamos durante todo este mês sobre viver em Cristo. Você não pode viver em Cristo se você não tiver um coração pronto a adorar. Se você não compreender em profundidade o que a adoração significa. Portanto, adorar implica em relacionar-se com Deus, mediante quem Ele é e mediante a confiança que temos no seu cuidado sobre nós. Pastor Augusto Nicodemos escreveu um livro chamado O Culto Segundo Deus, e neste livro ele escreveu uma frase que eu quero destacar para cada um aqui. Ele diz: a atitude que Deus espera no culto não é de pessoas que o questionem
cinicamente acerca do seu amor quando passam por momentos difíceis. Perceba, disse ele, que existe uma diferença entre questioná-lo com sinceridade e questioná-lo com cinismo. Quando ele fala sobre os cínicos, de quem ele está falando? Ele está falando dos moradores de Israel no tempo do profeta Malaquias, que andavam no templo, que se reuniam para culto, mas que encheram tanto o coração de si mesmos, estavam tão inchados, tão cheios de si, tão presunçosos, que eles adotaram uma atitude agressiva em relação a Deus, uma atitude de ataque. Eu questiono Deus porque Ele tem que me responder. É mais ou menos aquela atitude de um daqueles dois ladrões que estavam ao lado de Cristo ali no Calvário, um mais manso e o outro todo cheio de si, morrendo, perecendo, mas cheio de si, cheio de vontade própria, dizendo: tu não é o Cristo? Você não tem poder? Você não é capaz de resolver todas as coisas? Você não é o Deus cheio de amor? Resolve minha vida, resolve meu problema. Onde o Senhor estava quando eu sofri? Onde o Senhor estava quando me aconteceu tal e tal situação? Onde o Senhor estava quando eu fui injustiçado? Cadê o Senhor? Era esse tipo de atitude de um questionamento cínico. Mas a atitude de uma pessoa que questiona com sinceridade é diferente. Tem mais a ver com aquele adorador que vai ao templo, diferente de um fariseu. Ele fica lá num cantinho, ele bate no peito, e ele tem dúvidas, ele tem inquietações, ele tem lutas interiores, ele tem questões que estão afligindo a sua alma, mas mesmo assim, ele busca Deus com sinceridade de coração. Quem adora, busca a pessoa de Deus e não aquilo que Deus pode fazer. Quem adora está preocupado com o caráter de Deus, está preocupado com os atributos de Deus, busca entendê-los, busca conhecê-los, sabe que jamais Deus caberá dentro da mente humana. O verdadeiro adorador sabe disso. Então ele chega na presença de Deus e ele diz: Senhor, realmente eu não consigo entender todas as coisas, eu não sei o que está acontecendo, eu tenho questionamentos na minha alma, eu tenho dúvidas no meu coração, algumas dessas dúvidas me inquietam, eu gostaria que o Senhor as respondesse, mas eu estou aqui convencido de que, como o Senhor falou, e o Senhor não mente, o Senhor me ama, e o Senhor cumprirá totalmente a tua promessa de cuidar de mim até o último dia da minha vida. A atitude é diferente. Eu não entendo, mas eu estou na presença deste Deus adorando. E esse tipo de sentimento vai criando dentro dos filhos de Deus, dos verdadeiros adoradores, uma atmosfera permanente de adoração. Então a adoração deixa de ser apenas este momento separado num domingo, num dia da semana, naquela 1h30, 2 horas em que eu saio e entro ali num templo, dentro das 4 paredes, e então eu adoro a Deus, mas quando eu termino, eu coloco de lado a minha função de adorador e eu volto para a minha vida normal. O verdadeiro adorador sai dessas portas e continua sendo adorador. E ele vai andar pelas ruas como um adorador. E Jesus vai lá no poço de Jacó, e no poço de Jacó aquela mulher é convocada a ser uma adoradora. E eu e você somos adoradores no trânsito, eu e você adoradores na fila do supermercado ou do banco, no escritório ou na fábrica, viajando ou em casa, em plena atividade ou de férias, num dia de descanso, num dia de lazer, bem de saúde, mas no leito de hospital, eu continuo adorando este Deus e este Senhor. Agora, adoração, nós tendemos a achar que adoração é só música. E adoração não é música, pelo menos não só música. A música, sem dúvida nenhuma, é um elemento divino, um elemento criado no céu para ser uma das mais extraordinárias expressões da nossa adoração. É a música que Deus usa, às vezes para invadir o fundo da nossa alma e nos trazer a presença dEle, às vezes para
deixar o nosso coração constrangido diante da sua graça, da sua misericórdia, ou da sua correção, da sua exortação sobre a nossa vida e na nossa experiência. Adoração, sem dúvida nenhuma, transcende a música. Adoração é relacionamento com Deus, um relacionamento sincero. Por isso, adoração tem a ver com oração, adoração tem a ver com devoção, adoração tem a ver com temor diante da presença de Deus em qualquer lugar que a gente vá. Por isso, o adorador verdadeiro sabe que ele não consegue se esconder de Deus, ele não é uma pessoa no templo e outra pessoa quando está sozinho viajando, porque ele sabe que o mesmo Deus que está aqui no templo está lá com ele no quarto de hotel quando ele viaja. Então ele tem temor diante desse Deus. Ele preza pelo temor a esse Deus, e ele tem uma plena disposição de obedecer a Deus em tudo, preservando uma vida moral de retidão. Adoração também tem a ver com serviço abnegado, com a inclinação de servir a Deus. Se eu o adoro, se eu o contemplo diante da sua majestade, eu também me mobilizo para fazer a vontade dele e para cumprir a missão pela qual ele me trouxe a este mundo. Agora, não obstante, todos nós saibamos que teologicamente a música não é a adoração, é apenas uma parte dela. Todavia, nós sabemos que é uma das mais profundas expressões, todo mundo aqui sabe disso. Você certamente já passou pela experiência de estar com sua alma seca, cansada, vazia. Hoje pela manhã o pastor Carlos Newton pregou um texto muito importante para nós, sobre descansar, aprender a descansar em Deus. Quem descansa? Quem está cansado? E eu me lembro de um dia ter ido fazer compra com minha esposa, aqui no Iguatemi, aí no hipermercado. Estava com a minha alma aflita, cansada, pesarosa. Havia um peso sobre os meus ombros, uma vontade de desistir de tudo, de abandonar tudo e fugir para algum lugar que eu nem sabia onde era. Você já se sentiu assim? E eu estava assim. Então eu entrei no mercado e a minha esposa foi com um carrinho pegando as compras, e eu deixei ela fazendo as compras e comecei a andar pelo mercado com as duas mãos nos bolsos, olhando para a minha vida e dizendo: Deus, o que está acontecendo comigo? Qual a razão desse desânimo tão grande na minha alma? Por que tanta coisa está dando errado? E eu vim ali orando, meio triste, meio reclamando, meio murmurando e caminhando ali, e de repente eu chego próximo de uma sessão que vendiam CDs, e alguém coloca no serviço de som de todo o supermercado uma música que nós conhecemos muito bem do Grupo Logos, em que Deus diz: meu servo, não temas, porque eu te escolhi. E aquilo desceu lá no fundo da minha alma, e Deus me curou totalmente. Isso já aconteceu com você? O momento em que Deus marcou a sua vida e a sua história com uma música, e você não tinha energia suficiente para isso, mas Deus levou você a um estado de adoração por meio de uma canção. Por quê? Porque as harmonias da nota se unem à lógica da letra, e ambas se fundem, resultando numa chave que destranca a nossa alma, numa chave que nos emociona, numa chave que talvez traga lágrimas aos nossos olhos, necessárias, porque mexe com tudo, não é só com as emoções, mexe com a nossa fala, mexe com o nosso pensamento, mexe com o nosso senso de reflexão, a nossa razão, mexe com todo o nosso interior, trabalha dentro de nós, e Deus usa a música, portanto, para renovar dentro de nós a confiança. Então eu, pensando nesse culto, decidi que hoje nós iríamos experimentar um pouco disso. Eu já estou aqui há 16 anos, e praticamente nesses 16 anos, eu tenho quase a mesma equipe de adoração, a equipe de base de adoração, e hoje eu queria, uma vez que eles são mais do que parceiros de um ministério, mais do que companheiros, têm se tornado verdadeiros amigos nossos, têm caminhado lado a lado com a gente, eu queria que eles viessem aqui para partilhar desse próximo momento desse culto. Daiane, Daniel e Tiago, que já está ali no teclado preparado, não é? E nós vamos passar um tempo, ou continuar esse momento, adorando ao Senhor.
Quem aqui sabe nadar? Quem não sabe nadar aqui? Melhor, quem não sabe? Muito bem. Essa semana, mais uma tragédia no nosso Brasil, desorganizado, não é? Construíram uma ciclovia numa beira de encosta ali no Rio de Janeiro e fizeram os cálculos, engenheiros, projetos, aprovação, alvará, tanta coisa. Eles só não perceberam que as ondas podiam ser mais altas do que eles tinham previsto ali no projeto. De repente sobe aquela onda gigante, bate lá em cima, derruba a ciclovia, tira a vida de pessoas, faz com que elas desapareçam da história do mundo. Eu e você já enfrentamos muitas ondas bravias. E quando eu estava vendo aquela onda tão alta, a cena daquela onda tão alta, que subiu bem mais alto do que as rochas, invadiu a pista, derrubou a ciclovia, na hora, me veio em mente o Salmo 93, verso 3 e 4. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, mais poderoso do que os poderosos vagalhões do mar. Você não consegue adorar se você não acreditar nisso. Se você não acreditar que a onda é grande, é maior do que você, mas que o Senhor está acima dela, você não consegue adorar. As ondas podem estar acima de nós, mas a mão do Senhor é mais alta do que elas. Essa é a razão pela qual nós adoramos. Essa é a razão pela qual, se você estiver no meio de um oceano, você sabe que a boa mão do Senhor está ali com você. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois tu és o Deus e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Em ti descansarei,
Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chegues. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu Deus, ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Eu fico imaginando por que às vezes Deus deixa vir ondas grandes sobre a nossa vida. Ele podia só mandar marolinhas, ondas pequenas. Mas eu acho que na experiência de alguns de nós, não são todos, mas na experiência de alguns, escolhidos previamente com Deus, as ondas são maiores, são mais difíceis, são mais tenebrosas, mas elas revelam também a grandeza do poder de Deus. Porque quanto maior essa onda, mais alto você sabe que Deus está. Às vezes ela vem no formato de uma doença, da perda de um familiar querido, da desestabilidade da família. Às vezes vem com a crise. Nós temos falado sobre a crise que tem abatido o nosso país aqui. Tantas pessoas desempregadas, no meio delas, irmãos nossos que são daqui, da nossa própria igreja. E a Daiane está aqui com a gente. E Sérgio, o esposo dela, perdeu o emprego. E ele é um engenheiro bem capacitado. E de repente, em determinado momento, ele se viu sem o seu emprego, e sem uma base, sem estabilidade. E isso vem toda uma reflexão que se junta a essa experiência, no clamor por um discernimento acerca de para onde ir agora, o que fazer nesse momento. Então eu queria que a Dai compartilhasse com a gente como é que foi essa experiência e o que vem aí pela frente na vida de vocês. Então, desde dezembro, ele foi demitido, assim como muitos pais de família, muitos homens aqui da igreja. E foi um tempo, tem sido um tempo de dependência do Senhor, porque Ele é a renda principal da nossa casa. E quando começamos a passar por esse período, eu estava no meu momento de devocional e eu pedi ao Senhor uma palavra. Eu falei: Deus, me dá uma palavra específica, fala comigo, acalma o meu coração, traz uma palavra diretamente do Senhor. E aí o Senhor trouxe um texto muito conhecido ao meu coração, que é Jeremias 29, a partir do versículo 11, que diz assim: porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei.
vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Esse texto é muito conhecido e eu poderia ficar bem satisfeita com o início e dizer, o Senhor está dizendo que tem planos de prosperidade. Mas o interessante é que nesse momento não foi essa parte que saltou aos meus olhos. Deus falou muito forte com a gente, dizendo que nós tínhamos que buscá-lo mais. Então, a parte que encheu meu coração de alegria foi quando eu li a partir do 12, que diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Essa parte me aquietou e eu disse, é isso. Os meus olhos não têm que estar agora no problema, não é que tem que ter uma resposta. Não importa, o Senhor quer que a gente busque a face dEle, que nós como família possamos nos deleitar na presença. E foi o que aconteceu. Durante todo esse tempo até hoje, porque não sabemos ainda ao certo o que vai acontecer, mas o Senhor tem falado conosco como casal. Meu marido está ali no som, por isso que eu estou fazendo assim. Então o Senhor tem falado de forma muito clara que o nosso foco é Ele. Que mesmo com as ondas tão altas e bravias, não importa o que vai acontecer. Não é que é fácil falar isso. A gente teve momentos de tristeza, a gente chorou junto, choramos com amigos, oramos com nossos amigos. Mas existe uma paz que excede ao entendimento, que está no coração do meu marido, que está no meu coração. E mesmo sabendo que talvez até daqui a 15 dias a gente não esteja nem em Salvador. Mas nós cremos verdadeiramente no caráter do Senhor e a nossa fé se apoia no caráter de Deus, com a convicção de que Ele é um Pai zeloso e que não vai nos desamparar, nunca, nunca aconteceu e não vai ser agora. E tem um texto em Mateus 7, a partir do versículo 9, que diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. A palavra de Deus é o que traz paz ao nosso coração. Adorar a Deus. Somos desafiados todos os dias a viver o que cantamos, a viver o que pregamos. E nesses momentos, nós temos que crer e confiar e descansar que esse Pai zeloso está cuidando de nós, da nossa família. E nós descansamos realmente no caráter desse Pai que nos ama. Que bom. É interessante porque parece ter um paradoxo aqui, não é? Deus é infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Ele é tão grande, tão poderoso, mas às vezes Ele é tão grande que Ele fica distante de nós. Então o que você está falando e o texto que você usou faz a gente lembrar que quando a gente desenvolve um coração de adorador, a gente começa a trazer Deus mais para perto de nós. Não que Ele não esteja, mas dentro do nosso imaginário, nós começamos a nos aproximar de Deus e enxergá-lo não como este ser supremo, excelso em poder, tão grande, que de tão grande que é, nunca vai se importar com a gente, mas um Pai. Então, por muitas vezes na Bíblia, Deus se apresenta como Pai, não é? Eu sou pai, Daniel é pai, Tiago é pai, e como pais nós sabemos o que é se aproximar de um filho, amá-lo, beijá-lo, abraçá-lo, cuidar das suas necessidades. E mesmo que às vezes os filhos não percebam, os pais estão por perto. Então essa visão do adorador, me parece, traz a gente numa perspectiva mais clara de Deus, desse Deus majestoso, grande em poder, em autoridade, em soberania, mas é um Pai, está perto, está próximo, está acessível, está dentro de nós. É isso, Daniel? É isso? Como é a música que fala sobre esse Pai extraordinário que nós temos? És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou.
bênção de ti, mas ouvi um doce sussurro de amor no meio da noite. Disseste que te agradas e que eu nunca estou só. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Vejo muitos buscando respostas tão distantes, mas eu sei que o que procuram só pode em ti achar, pois tu sabes o que eu preciso antes mesmo de eu falar. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Onde é a casa do Pai? Onde é o lugar de adoração? A mulher que abordou Jesus ali, que Jesus abordou, aliás, no poço de Jacó, quando Jesus começa a falar sobre adoração, ela quer saber onde é o lugar de adorar. Onde é o lugar de adorar? Qual é o lugar de adorar? É a igreja? É o templo? Tiago, você está com a gente há bastante tempo já. Você é um psicólogo, é um professor de filosofia, universitário, lida com um público cético, um público que às vezes tem uma séria dificuldade de crer naquilo que aos olhos humanos parece subjetivo. E você trabalha com esse público todos os dias, e você é uma pessoa muito envolvida com adoração, e você fala muito sobre isso. Eu vejo você ensinando sobre adoração. Tem um lugar para adorar? Existe um lugar para adorar? Qual a dimensão? Existe um espaço? Quanto tempo dura a adoração, ou deve durar na vida de alguém? Então, esse texto é fantástico, né? Porque a mulher, ela começa a perguntar a Jesus exatamente sobre isso, sobre onde, né? Se eu devo adorar aqui ou acolá, enfim. E a resposta de Jesus é voltando ela para olhar para ela mesma, né? Para olhar quem ela é enquanto pessoa. Então, ao mesmo tempo que ela tentava perguntar como é que eu adoro, se é assim, se é assado, Jesus olha para ela e está mais interessado na vida dela. O fato é que atos de adoração são impedidos quando não tem uma vida de adoração. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, em tese, é um ato de adoração, um conjunto de atos de adoração a Deus. Nós estamos aqui à frente e somos, como vocês que estão aí, adoradores, queremos ser adoradores desse Deus. Mas o fato é que se a gente não tem uma vida de adoração, tudo o que a gente está fazendo aqui é só música. E música não necessariamente é adoração. Só é adoração quando é a expressão de uma vida de um adorador. Só é adoração quando a gente passa durante a nossa semana tomando as nossas decisões também como atos de adoração. Então, se eu escolho para onde que eu vou, se eu escolho qual emprego que eu devo ir, se eu devo permanecer, se eu devo sair do emprego, se eu escolho se eu devo permanecer em um relacionamento, se eu devo sair de um relacionamento, se eu escolho quais os ambientes que eu frequento, se eu escolho quais os amigos, quais os relacionamentos que eu desenvolvo mais, cada escolha dessa deve ser parte de uma atitude de adoração que é constante. Então, como a gente conversou esse culto inteiro, adoração não é um momento, não é um evento, é uma identidade. Quando Jesus diz que a adoração deve ser em espírito e em verdade, ele está querendo dizer que a adoração é daqueles que foram regenerados pela ação do Espírito Santo de Deus
e que buscam viver a verdade que foi revelada através de Jesus Cristo. Isso quer dizer que a adoração é aquilo que a gente faz desde que a gente acorda até o momento que a gente dorme. É por isso que a Bíblia diz tão claramente para a gente que se a gente comer ou se a gente beber, a gente deve fazer tudo para a glória de Deus. Porque até o que eu como, e isso é interessante, pastor, eu estava pensando nisso ontem, estava no aniversário do meu filho. Comendo. E aí estava olhando lá para os salgadinhos e pensando assim, até o que eu como pode ou não ser um ato de adoração. Porque se eu não cuido do corpo que Deus me deu para que eu seja mordomo dele, se eu como coisas que são indevidas, se eu não faço atividade física, se eu não cuido do meu corpo, eu estou fazendo alguma coisa contrária ao que Deus me manda fazer. Então já não é mais um ato de adoração. Quer dizer que isso aqui que a gente está fazendo, esse culto público, só tem sentido se nos mínimos atos da minha vida e da nossa vida nós somos adoradores. Isso é adoração. Você tem... Quanto tempo você toca teclado? Você começou a tocar com quantos anos? Eu comecei com... Não vou dizer quanto tempo eu toco para não calcular a minha idade, mas eu comecei com 9 anos de idade e eu comecei a tocar na igreja com 12 anos. Então, já faz um bom você já tempo. toca há bastante tempo, não é? Nesse tempo que você, de trajetória na área da música, envolvido com a adoração, teve algum momento nesse processo em que você dividiu na sua cabeça quem era o Tiago músico e quem era o Tiago adorador de verdade? Teve um momento da sua vida que você realmente se transformou num adorador? Como isso funcionou dentro da sua mente, da sua história, da sua experiência? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim como muitos aqui, eu nasci num lar cristão, outros não, e eu toco na igreja desde criança. Eu me entendo por gente dentro de uma igreja. Então, desde 12 anos eu tocava lá e eu tocava nos cultos, mas tem um fato engraçado, assim, às vezes eu me lembro que eu não tinha consciência do que eu estava fazendo direito. Um belo dia eu estava tocando na ceia, e aí quando o pão chegou, colocaram o pão no teclado, assim, porque enquanto eu tocava não dava para pegar com a mão, né? Colocaram o pão aqui, eu já era batizado na época. E aí eu lembro que o pastor falou, agora todos podem comer, e a minha oração para Deus foi, Deus, eu não entendo por que eu tenho que comer isso, mas me perdoa. E vai lá e comi, porque eu não entendia direito, mas fui fazendo o que diziam que era para eu fazer. Mas quando eu cresci um pouco mais, eu já estava noivo da minha esposa, que é mãe dos meus 2 filhos, eu me lembro que eu tocava numa banda. E eu tocava numa banda que era composta por pessoas evangélicas, mas a banda não tinha uma finalidade evangelística, nada disso. Eu tocava e dizia que eu tocava porque eu queria um hobby. E aí, quando a minha esposa, que na época era minha noiva, soube disso, ela perguntou, qual é o propósito dessa banda? Eu disse, propósito? É um hobby, eu queria só tocar. Ela disse, não, você é crente. Tudo que um crente faz tem que ter um propósito diante de Deus, tem que ser um ato de adoração. Então, qual é o propósito dessa banda? O resultado da pergunta dela foi que eu acabei com a banda. Assim, não tinha um propósito naquilo. Então, você pode dizer, Tiago, mas é muita forçação de barra, porque era um hobby. Então, na vida do cristão, o que traz prazer a gente é estar mais perto de Deus. O lugar que eu gosto de estar é o lugar em que eu saio de lá e eu percebo que eu fui edificado ainda mais pelo Espírito Santo de Deus. Quando eu vou para a casa dos meus irmãos que estão aqui, que são irmãos mesmo, assim, que convivo há mais de 15 anos, como o pastor falou, na casa da Daiane, na casa do Daniel, quando a gente está junto e a gente termina nesse momento de comunhão, eu não volto para casa e meu coração está vazio, como muitos fazem depois que voltam de uma festa. Eu volto para casa com o coração mais cheio ainda de Deus, porque no meio dessa comunhão, a adoração a Ele. Então, sim, teve um momento que a minha consciência se voltou para a adoração e não para a música. Só que foi muito tarde. É por isso que hoje eu insisto tanto em a gente ensinar sobre adoração, ensinar sobre essa vida de adoração, tanto para os adolescentes quanto para os jovens, enfim, porque eu perdi um tempo grande em que eu podia estar tendo uma vida de adoração ainda durante mais tempo do que eu tive, né? Eu costumo fazer isso também. Eu uso muito a música como um formato de adoração, principalmente no trânsito, quando eu estou sozinho, porque eu já tive experiências extraordinárias com Deus, dirigindo e Deus falando no meu coração através de canções e num processo de adoração. Então, eu sei que a gente pode adorar a Deus em qualquer lugar onde a gente esteja, seja aqui no templo, ou seja, talvez no pior lugar do mundo, a gente pode adorar a Deus. Mas Deus não se limita a espaço, mas existe, ou a gente deve buscar intencionalmente um espaço mais apropriado à adoração. Eu estou falando isso porque, como músico, você sabe disso, hoje, a geração de hoje é a geração muito voltada para a música, e eu vejo que as coisas se misturam um pouco na cabeça, essa questão
do adorar e do apenas gostar da música e querer executar a música ou vê-la bem executada, o que tem empurrado muitos dos nossos jovens para os shows, eles vão ansiosos para isso, mas eu fico questionando se esse fator é um fator necessário que intencionalmente tem que ser buscado. Eu preciso buscar intencionalmente um lugar de adoração. Então, a Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Não diz que é o bem-aventurado varão que senta lá e faz alguma outra coisa. E todas as vezes que a gente começa a conversar sobre esse tema, e não são poucas as vezes que nós somos abordados, não só eu, mas acho que a Daiane e o Daniel também, por adolescentes, por jovens, enfim, e perguntando, tá, mas e eu posso ir para um show, posso ir para um festival de verão, alguma coisa assim? Bom, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a experiência de algumas das pessoas que estão aqui em cima. Assim, nós amamos essa igreja, nós servimos essa igreja. Eu encorajo vocês a conhecerem mais as pessoas que estão aqui tentando dirigir esses momentos de adoração. E tem um casal que é muito amado por nós, que é a Andréa, que está aqui, e o Flávio, que não pôde estar aqui hoje. Mas tanto o André quanto o Flávio já participaram de bandas aí e abriram mão dessas bandas quando estavam no auge. Sabe, não é aquele momento que diz assim, eu estava mal já e aí procurei a Deus. Não, eles estavam no auge da carreira deles como músicos, aparecendo em televisão, em programas, turnê fora do país, enfim, e decidiram que aquele não era o lugar para eles, que aquele ambiente não era um ambiente para eles estarem. E eles se entregaram completamente a Deus e vieram para cá. E hoje, quando eu converso com o Flávio, e eu pergunto para ele, Flávio, e aí, será que dá para a gente dizer para os jovens que dá para ir para esses shows e mesmo assim ficar? Ele diz, corra longe disso, porque eu vivi ali, eu vivi os bastidores daquele negócio. Então, existem sim ambientes que propiciam a adoração, e na vida do crente, se o meu coração está o tempo todo me empurrando para poder viver ambientes e coisas que não dizem respeito à adoração a Deus, eu tenho que começar a questionar o que está no meu coração. Alguma coisa tem de errado com a fé, quer dizer, há uma deficiência, há uma certa anemia, quando você não tem essa necessidade da adoração. Eu acho que é isso. Exatamente. O Russell Shedd, naquele livro Adoração Bíblica, que eu recomendo para que todos leiam, diz que um dos passos para a adoração é o desejo, a busca por adorar. E ele diz, se o desejo e a busca estão mais deslocados para coisas e locais que não incentivam a adoração do que para a adoração, está na hora da gente rever se não há pecado aí, se não há uma deficiência, não há anemia, como você está falando. Então, a pergunta, mas eu gosto tanto de ir para esses ambientes, será que eu não posso estar? A pergunta talvez já seja parte do problema. Então, não é a gente responder se você pode ou não pode, é a gente pensar o que é que leva um cristão a estar o tempo todo querendo buscar alguma coisa, ou um ambiente que sabe que promove promiscuidade, que promove quaisquer outros valores, mas não aqueles valores que estão plantados na palavra de Deus. Ou mesmo que não estimula a adoração. Você sai de um ambiente e você saiu e curtiu a música apenas, você não sentiu aquele impacto da presença de Deus, de uma relação mais aprofundada com o Senhor? Talvez seja isso. Claro, o que é que você fez parte, o que é que você incentivou ali. Isso não é só em relação a show, isso é em relação a tudo na nossa vida. Tem um membro do nosso ministério que em um determinado momento ele procurou a gente, isso já faz alguns anos, ele até deu esse testemunho aqui, e ele disse, Tiago, o meu trabalho era um trabalho em que as pessoas promoviam coisas que estavam distantes da palavra de Deus. E eu estava ali fazendo parte, não necessariamente eu estava entrando naquilo, mas eu estava fazendo parte de alguma coisa que dirigia para um lado errado. E ele pediu demissão daquele negócio. Ele ficou 6 meses desempregado, inclusive, e depois Deus retomou o emprego para ele. Foi um momento de adoração dele também. O ponto é, a gente deve se perguntar se a gente não está fazendo parte de alguma coisa que leva pessoas à perdição. Acho que esse é o pensamento. Muito bom. Eu estava pensando aqui, Daniel, nós citamos 2 textos aqui hoje, um deles você citou, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, em que ele se depara com a santidade de Deus, naquela atmosfera incrível de adoração, e ele é tocado, ele é purificado pelo anjo, ele confessa, ele é lavado ali, purificado, e logo em seguida o texto diz, e depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu me pergunto, Isaías nunca conseguiu ouvir a voz de Deus antes daquele momento? A mulher, a samaritana, de João 4, também, ela tem esse encontro com Jesus, ela é impactada na alma, ela recebe uma clareza teológica acerca do tema adoração, e logo em seguida Jesus a orienta a ir para algum lugar fazer alguma coisa.
Então ela tem que ir para os seus e ela tem que testemunhar do que acabou de acontecer com ela como uma extensão da sua adoração. É isso mesmo? Adoração e serviço? Isso. Eu ouvi uma frase que tem tudo a ver com o que o pastor Tiago já falou aqui na frente, que é que Deus não procura adoração, mas Deus procura adoradores. E essa frase, eu não ouvi mais nada da pregação, mas aquela frase foi dita logo no iniciozinho, ficou na minha mente. E eu comecei a olhar para a minha vida e a perceber que eu estava vivendo dessa outra perspectiva. Parece que o vir ao culto, adorar, era o que Deus queria, e não viver essa vida de adoração constante ao Senhor. E essa havia história, uma divisão, então. Uma divisão. Então, não era uma adoração constante, adoração com o meu modo de viver. E essa mulher, ela parece que tinha essa confusão na cabeça, porque ela estava preocupada. Ela tinha uma vida complicada, já tinha tido 5 maridos, como foi falado, e o que ela vivia não era dela, mas ela estava preocupada em saber aonde adorar. E aí Jesus vai e revela justamente que não é a adoração que o Pai procura, mas adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E assim, nessa história, o texto diz que era necessário Jesus passar por ali. Mas os judeus não queriam passar por ali, porque iam encontrar com os samaritanos, que eles discriminavam a mulher. Mas para Jesus era necessário passar por ali, porque tinha alguém que tinha essa dúvida da adoração, alguém que precisava ter esclarecimento. E foi o efeito do que Jesus fez por ela, o que ela fez com os outros. Ela saiu correndo para contar a todo mundo que havia encontrado o Messias, e todas as pessoas foram até o lugar e creram em Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Então, eu creio que a adoração é perceber que eu não posso guardar essa verdade para mim. É conhecer a Jesus, mas que eu preciso que outras pessoas também conheçam esse Deus maravilhoso e sejam transformadas também. Impressionante isso, porque tem uma alternância aí. Tem uma alternância entre a adoração contemplativa, que é aquele momento que você se derrama diante de Deus, que você o enxerga, que você para o que está fazendo, sai da sua vida e você se concentra em Deus e é abençoado pela presença de Deus, seja um momento de oração, seja um momento de culto, seja um momento de cântico. Mas isso se alterna com o sair destas portas e ajudar pessoas, servir pessoas, atendendo às suas necessidades, que era o que Jesus fazia. Parece que Jesus passava parte do tempo dele ali no monte, adorando, ou num lugar secreto, tranquilo, na presença do Pai, e depois saía para servir as pessoas. Então me parece que tanto no caso de Isaías, quanto no caso da samaritana, isso se repete, o que ensina para nós que uma extensão da adoração é o serviço. É aquele impulso abnegado de fazer alguma coisa por alguém. Então, eu não apenas adoro para mim, mas eu adoro, sou preenchido por Deus e uso isso, transformo isso em energia para ajudar pessoas. Deus deu uma composição muito linda, Daiane, que fala sobre isso. E eles gravaram no último trabalho aqui, e eu fiquei muito tocado quando eu vi essa música pela primeira vez, porque eu amo a obra missionária, eu estou sempre vivendo com gente carente, necessitada, no meio das pessoas, vendo as suas carências, e às vezes a gente se acostuma de ver tanta miséria que isso não choca mais você. Mas quando eu ouvi essa música pela primeira vez, ela aguçou a minha responsabilidade pelas pessoas que sofrem. Fala um pouquinho sobre isso, Dayon, como foi essa música? Eu trabalhava num banco e viajei a trabalho, passei 7 dias fora a trabalho viajando. E eu fui para uma cidadezinha bem pequena, perto de Brasília. Eu não lembro o nome da cidade, mas era uma cidade muito pequenininha mesmo. Parecia mais um vilarejo do que uma cidade. E eu fiquei pensando, enquanto eu estava ali, meu Deus, eu nunca ouvi falar desse lugar. Um lugar tão pequeno, o Senhor ama essas pessoas. E ali, passando os dias, trabalhando, eu via o dia a dia daquelas pessoas e o Senhor falou comigo que Ele amava aquele povo também. Quem iria falar do amor dEle para aquelas pessoas? E aí o Senhor, não é minha, dele a canção. Graças a Deus. Então eu queria que você cantasse. Eu lembro que quando o Lucas era pequeno, meu filho, um dia, não lembro qual era a situação, eu falei alguma coisa para ele, ele virou para mim assim e disse: pai,
quem não vive para servir não serve para viver. Não é? E eu fiquei impressionado, porque eu já tinha escutado isso tantas vezes, mas nunca de um garoto tão pequeno, alguém que falasse com tanta convicção isso. E acho que isso tem a ver com a adoração mesmo. Eu queria que você cantasse como tem edificado tanto as nossas vidas. Mais uma vez vamos adorar a Deus, pensando na letra que o Senhor te deu. Posso ouvir o choro, posso ouvir o som. Alma sem esperança, padecem velhos e crianças. Posso ouvir o clamor de todas as nações, gemendo em seu lamento, perecem sem Jesus. Quem irá por ti, Senhor? Quem se levantará, ó Deus? Quem os amará com todo o seu amor? Não vou me calar, eu tenho teu chamado. Eis-me aqui, Senhor, podes me usar. Quem irá por ti, Senhor? Quem se levantará, ó Deus? Quem os amará com todo o seu amor? Quem irá por ti, Senhor? Quem se levantará, ó Deus? Quem os amará com todo o seu amor? Eu vou. Ide por todo mundo, anunciar. Ide por todo mundo, pregar. Ide por todo mundo, anunciar Jesus. Ide por todo mundo, pregar, levar a Amém. Que Deus nos ajude a ouvir esse clamor e adorá-lo fora das nossas portas. Eu queria encerrar este culto. O bom lá no céu é que o culto não vai parar. Na presença de Deus será louvor constante. Mas eu queria encerrar lembrando da palavra de Jesus, quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Creiam em Deus, disse Jesus. E é interessante como tudo isso que a gente fala aqui, a gente sabe, na lógica, a gente sabe. Eu fui criado em igreja, eu sei, quase tudo que foi falado aqui foram conceitos desenvolvidos ao longo da minha história, da minha vida. Mas parece que num determinado momento, que os sentimentos afloram, que a decepção é grande,
Dá uma vontade de não acreditar nessas coisas, dá uma vontade de dizer, não é verdade isso. Às vezes o pensamento se torna meio ingênuo, tolo, por causa da nossa deficiência. A coisa mais incrível é que Deus é tão fiel, que Paulo disse a Timóteo, mesmo que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. O que implica dizer que mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não tenha condições emocionais de dar uma resposta coerente, positiva, numa determinada circunstância, a paz de Deus que excede todo entendimento flui sobre a nossa cabeça, flui sobre a nossa vida, flui sobre a nossa história. Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não entregou seu coração nas mãos de Cristo. Eu vou dizer para você, a gente não pode viver em paz nesse mundo sem Jesus. E tem mais. Eu vejo as pessoas buscando a felicidade. Ninguém vai encontrar felicidade a não ser em Jesus Cristo. Mas você quer dizer que todas as pessoas que têm Jesus, elas não têm problemas? Não, elas têm muitos problemas. Mas elas estão desenvolvendo um coração de adorador, e porque elas estão desenvolvendo o coração de adorador, elas estão aprendendo a confiar que quando a onda for bem grande, é porque Deus está querendo se revelar maior do que a onda. Então nessa relação de confiança com esse Pai amoroso, que chega junto, que chega perto, que nos ama, nessa relação a gente vai aprendendo a ter paz interior. A gente não é vitimado pela guerra, estamos no meio da guerra, estamos passando por ela, mas ela não tira a nossa paz, não tira a nossa tranquilidade, a nossa expectativa de vida, a nossa realização, a nossa, autoestima. Não está no que as pessoas fazem por nós, está no que Jesus Cristo fez por nós. Por isso, nós conhecemos a canção que diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Escrita pelas mãos de um homem que havia acabado de perder os seus filhos num naufrágio. Pede tudo o que tem, pede a sua família, uma dor tão profunda. Este homem diz, dói, mas se eu posso ser feliz, eu sou feliz em Jesus, o meu Senhor. Então eu queria que essa última canção, ela fosse feita num formato de adoração, de oração também. E enquanto a equipe estiver cantando esta canção, eu queria fazer um convite para todos que estão aqui hoje. Se você, ouvindo tudo que ouviu, você foi tocado por Deus, ouça o que eu estou te falando. Não importa se você tem 30 ou 40 anos de vida cristã, Deus pode estar falando com você nesse momento, porque eu conheço pessoas que têm 30, 40, 50 anos de vida cristã e estão secas por dentro. Se você gostaria que a paz do Senhor fluísse sobre a sua alma, tranquilizasse você, e você viesse à presença de Deus dizendo assim, Deus, renova em mim o espírito de um adorador. Esse é o apelo de hoje. Renova, Senhor, dentro de mim o espírito de um adorador. Eu acho que eu não estou conseguindo adorar o Senhor o tempo todo da minha vida. Eu acho que eu não estou conseguindo fazer isso. E eu queria que você viesse aqui num passo de fé. Eu posso fazer no meu lugar. É verdade, eu sei que você pode. Mas quando a gente levanta do lugar da gente, quando a gente dá um passo, a gente sabe que as pessoas estão olhando para nós, isso dá um sentimento de humilhação, de vergonha, de preocupação com a opinião dos outros, e é justamente isso que eu quero que você vença nesse momento. Enquanto a equipe estiver cantando, se você quer adorar o Senhor, sai do seu lugar, pode vir aqui em cima, pode vir aqui embaixo, onde quiser. Eu queria que você viesse, que você se ajoelhasse e que você dissesse, Deus, eu estou aqui, eu quero ser um adorador, em nome de Jesus. A terra já estremeceu ao som da sua voz. E se o mar agitado está, Deus pode acalmá-lo só por me amar. Seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, olhando pra ti.
longe de mim não acreditar, mesmo que eu não possa enxergar. E se o monte à minha frente está, pela fé será lançado ao mar. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Não temerei, pois em ti tenho paz. Seguirei, seguirei, olhando pra ti. Eu tenho paz. Senhor, faz brilhar a Tua glória sobre o Teu povo, Senhor.
Abre os nossos olhos para que possamos enxergar a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua glória. Incomparável. Não há glória neste mundo que possa sobrepujar o brilho da Tua glória, Senhor. Quebranta o nosso coração diante do Senhor. Faz de nós verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Enquanto o Senhor derrama a Tua paz bendita sobre o Teu povo, Senhor. O Senhor sabe quantas vezes o Teu povo é arrastado pelos vagalhões, pelas grandes ondas. Ajuda-nos a enxergar que o Senhor está nas alturas. O Teu poder é maior do que as grandes ondas do mar, Senhor. Mas, Senhor, que nós aprendamos a buscar a Tua presença em qualquer circunstância da nossa vida, Senhor. Ó Deus, transforma os lares aqui em lugar de adoração, Senhor. Transforma o carro de cada um num lugar de adoração. Transforma o trabalho de cada um aqui num lugar de oração. A vida de cada um num altar constante na Tua presença, Senhor. Perdoa-nos porque temos sido negligentes. Nós nos apegamos a tantos ídolos nesta terra, Senhor. E estas coisas se tornam tão importantes para nós que nós perdemos a perspectiva da Tua grandeza, da Tua glória, do Teu poder, da manifestação do Senhor sobre a vida do Teu povo e do comissionamento do Senhor, da missão pela qual o Senhor nos trouxe a este mundo. Nós não somos obra do acaso, o Senhor nos trouxe à terra com propósito e nós queremos cumprir o Teu propósito na nossa vida e adorar assim ao Senhor com a nossa experiência. Portanto, Senhor, toma cada um nesta noite nas Tuas mãos, transforma o nosso coração, quebranta-nos na Tua presença, todos os dias, todos os momentos, que o Teu povo possa se erguer em júbilo e adoração diante do Senhor, Pai. Que o pecado tão detestado pelo Senhor, seja detestado por nós também. Que o amor que o Senhor tem por vidas seja derramado sobre nós. Que a compaixão do Senhor pelos que perecem, pelos que sofrem, pelos que passam necessidade e fome, cresçam também dentro de nós. Seja também a nossa compaixão. Que os Teus sentimentos sejam os nossos sentimentos, Pai. E que nós possamos continuar adorando ao Senhor, onde quer que estejamos. Ó Deus, não nos permita sair deste lugar sem que o nosso coração tenha sido movido pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu amor, a Tua graça, o Teu Espírito esteja sobre cada um de nós e sejamos verdadeiramente adoradores na presença do Senhor. Bendito seja o Teu nome, nós Te exaltamos, nós Te adoramos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Venho de minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei-me um verdadeiro adorador. Achei-me verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor, dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ache-me um verdadeiro adorador. Deus abençoe, queridos. Vamos debaixo da paz e da graça do Senhor Jesus. Vamos em paz, uma boa semana para todos.